Tudo bom, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre visto O, nós vamos tentar fazer um formato diferente de vídeo, eu acho que vai ser bacana porque a gente vai tentar fazer um negócio um pouco mais dinâmico e eu vou trazer para vocês exatamente a mesma aula que eu dou para os meus alunos de pós-graduação e mestrado. Então vamos lá, talvez eu pule algumas coisas porque aqui tem informações muito técnicas, mas eu vou tentar explicar absolutamente tudo para vocês. Por que eu quero falar sobre visto O? Muitas pessoas estão usando visto O para manutenção de status. Isso é um caminho ideal para se fazer? Não, definitivamente não. Quando você começa a ter muitos pulos dentro de um processo imigratório, obviamente, além de você aumentar a chance de ter uma negativa, você também está tendo aí um aumento de informações que podem ser conflitantes. E quando essas informações são conflitantes, na hora do seu ajuste de status, isso vai impactar. Então conversa com o seu advogado, o advogado de imigração da sua confiança, e ele vai saber qual é o melhor caminho para você seguir, ok? Mas vamos explicar sobre o visto O, porque muita gente tem pedido pra gente aqui. Vamos lá. Visto O é um visto temporário, isso é muito importante dizer para vocês, não é um green card, é um visto temporário para indivíduos com habilidades extraordinárias em suas áreas de atuação. A gente vai falar sobre isso na sequência e explicar quais são essas áreas e quais são os documentos que vocês precisam, ok? Cientistas, artistas, executivos de sucesso e atletas de destaque. Ponto. Ah, Daniel, mas eu tenho uma outra área que eu gostaria de fazer, eu fui através de um visto O que me falaram que eu poderia fazer. Conversa com o seu advogado, ele pode encaixar algumas áreas que não estão aqui dentro destas aqui, mas você sair desse tipo de situação não tem como, ok? Vamos lá. Categorias de visto O. O1, ele pode ser o O1A, para pessoas com habilidades extraordinárias nas áreas de ciências, educação, negócios ou esportes, ou o O1B para pessoas com habilidades extraordinárias nas áreas de arte, cinema ou televisão. Uma coisa é muito importante vocês entenderem. Quando a imigração usa o termo extraordinary, ou seja, extraordinário, ou seja, habilidade extraordinária, ela não está querendo dizer que você tem que ser o ganhador do Oscar ou do Prêmio Nobel. Ela está querendo dizer que você tem que ser above the average, acima da média. Demonstrar que você teve mais conquistas do que a maioria da média das pessoas da sua profissão. Requisitos do visto O. Isso é muito importante vocês entenderem. Para se qualificar para esse tipo de visto, o aplicante precisa demonstrar, primeiramente, uma grande experiência em sua área de atuação. Não adianta ser uma pessoa que começou a trabalhar há 2 anos atrás. Ela não vai mostrar experiência, ela não vai mostrar qualificação, ela não vai mostrar uma grande habilidade dentro daquela área de atuação, ok? Sucesso e reconhecimento significativos. Você que, por exemplo, eu tenho muitas pessoas, às vezes atletas, querem vir para cá através de visto O. O atleta, vou dar um exemplo, ele participou de 3 campeonatos internacionais, ganhou 3 campeonatos internacionais, mas começou o treinamento dele há 2 anos atrás, 5 anos atrás. Quer dizer que ele tem grande expertise e que ele vai ser um grande atleta, que ele vai conseguir um visto O? Possivelmente não, tá? Eu costumo dizer, atleta, principalmente atleta, é legal a gente demonstrar no mínimo 10 a 15 anos de experiência. Menos do que isso para visto O, a chance de ser negado é muito grande. Tomem cuidado com visto O. Estão vendendo visto O como se fosse a coisa mais fácil do mundo e não é bem assim. Isso pode ser feito por meio de prêmios de prestígio, participação em painéis de especialistas, publicações, cartas de recomendação, fotografias e outras formas de reconhecimento nacional e internacional. A pessoa deve provar que realmente é relevante e tem respeito em sua carreira profissional. É importante demonstrar que essa pessoa tem relevância dentro da carreira profissional dela. A gente tem muitos clientes aqui que são tatuadores, que vêm para cá para fazer trabalho de tatuagem. Alguns conversam conosco e não têm capacidade de fazer uma aplicação dessa. A pessoa começou a trabalhar faz 2 anos, a pessoa começou a publicar alguma coisa sobre ela há 6 meses, ela começou a participar de campeonatos de tatuadores há 1 ano. Não tem como entrar para um visto O esse tipo de perfil, tá? É muito importante vocês entenderem. O processo de solicitação do visto O exige uma oferta feita por um empregador ou agente dos Estados Unidos. E o visto geralmente é concedido por um período inicial de até 3 anos, com possíveis renovações. Nós temos várias situações aqui que a gente precisa entender. Primeiro, o período é concedido por até 3 anos, tá? Quer dizer que se você tiver um contrato de trabalho de 1 ano, o agente da imigração vai conceder para você 3 anos? Não, ele vai conceder pelo período do seu contrato.
Quer dizer que seu contrato é de 1 ano, ele vai conceder por 1 ano? Não também, porque se ele desconfiar de alguma coisa, existe uma regra que é o do 90-day period. Ele vai conceder para você 90 dias para ver se realmente aquilo ali é verdadeiro, se você realmente vai trabalhar, se aquela questão ali é realmente real. Então você vai precisar cumprir esse período e o agente da imigração ali na sua entrevista consular é ele quem vai determinar qual é o período do seu visto, ok? Geralmente é de 3 anos, mas pode acontecer de ser menor dependendo do tipo de trabalho e do tipo de contrato, e pode ainda ser menor ainda se o agente entender que alguma coisa está acontecendo ali, que aquilo ali não está muito bem explicado, aquele contrato não está muito... Ele vai te dar 90 dias, tá? São 3 meses. Por se tratar de um visto de não imigrante, isso é muito importante dizer, a competência de análise é consular. Quer dizer, se o seu advogado protocolar o processo dentro dos Estados Unidos, eu enxergo como um erro, tá? Se ele protocolar o seu processo dentro dos Estados Unidos, você vai pegar essa carta de aprovação, vai juntar no seu passaporte, vai vir com ela? Negativo. Você obrigatoriamente tem que passar por uma entrevista consular e o agente consular ou o cônsul tem capacidade de negar esta carta que foi previamente aplicada nos Estados Unidos e aprovada. Mesmo que aprovada, ele pode negar. Então, quer dizer, é um visto de competência exclusiva consular, mesmo que tenha sido julgado dentro dos Estados Unidos pela USCIS e aprovado, o cônsul pode, na entrevista, simplesmente negar o que já foi aprovado. Requisitos básicos para se qualificar. Primeiro, evidência de habilidade extraordinária. É crucial reunir provas de que você possui um nível de destaque dentro da sua área. Isso pode incluir prêmios, reconhecimentos importantes, publicações, participação em eventos, papéis de liderança, treinamento de equipe, transmissão de conhecimento, destaque em qualquer área que você realmente estiver trabalhando, tá? É importante, quanto mais tempo você demonstrar de atuação, maior vai ser a chance da aprovação desse seu visto. E lembra, quando a gente fala em extraordinário, above the average. 2. Patrocinador. Você vai precisar de um empregador ou um agente nos Estados Unidos que vai te oferecer o contrato, que vai te oferecer a vaga. Você precisará de um empregador ou agente nos Estados Unidos para enviar a petição, que é o 129, em seu nome. Esse agente pode ser um empregador direto ou alguém que organize trabalhos seus nos Estados Unidos. Reúne a documentação de suporte, cartas de recomendação, evidência de prêmio, provas de trabalhos realizados, fotos, tudo isso vai contar muito, muito, muito para você, tá? Quarto, envio da petição. O empregador ou agente deve enviar a petição, que é o 129, que é um pedido formal para contratar um trabalhador estrangeiro. Este formulário deve ser enviado ao USCIS, o consulado, com a documentação, descrição do trabalho, prova da habilidade, carta de suporte, evidência de planejamento, e aí sim será marcada a sua entrevista consular. Com a entrevista consular, o agente vai chamar você no consulado, vai fazer a entrevista, aprovando tudo, ele vai estampar o visto para você, certo? Processamento. Processamento regular pode demorar de 2 a 3 meses para a imigração processar a petição no modo regular. É verdade isso? Não, não é verdade, a gente não tem visto isso. Isso aqui é o que a USCIS informa como tempo médio de processamento. O que nós temos visto? 6 a 8 meses, é o normal, tá? Processamento Premium. Se você optar pelo Premium Processing, a decisão vai sair em até 15 dias. Sai em 15 dias? Também não. A gente costuma dizer para os nossos clientes 15 dias úteis, porque até o tempo deles receberem a petição, fazerem todo o processamento, análise e tudo mais, dá um pouco mais de 15 dias. Então a gente costuma falar para os clientes 15 dias úteis para que eles fiquem mais tranquilos com relação a isso, tá? Mas existe essa possibilidade. Com a aprovação, você precisará solicitar formalmente o visto O1 no consulado dos Estados Unidos do país de origem onde você estiver. Preenchimento do formulário DS-160, isso é desnecessário explicar para vocês, porque são formalidades. Depois que você tem aí a aprovação do O, você vai preencher o DS-160 para poder fazer a aplicação, solicitação de entrevista. No dia da entrevista, precisa levar passaporte, foto de acordo com os requisitos do consulado, carta de aprovação da petição, comprovantes de pagamentos das taxas e documentos adicionais que eventualmente forem solicitados pelo consulado. Podem ser solicitados novos documentos depois de aprovada a sua petição? Pode.
Duração e renovação. O visto A1 é geralmente concedido por até 3 anos inicialmente, com possibilidade de renovação, enquanto o trabalho estiver ainda em andamento. Após a emissão do visto, você pode entrar e sair dos Estados Unidos, conforme você quiser. Caso tenha dúvidas específicas ou precise de assistência com algum documento, sinta-se à vontade para nos perguntar. Ok? Nós vamos responder para vocês, coloquem aqui na descrição. Geralmente eu falo isso para os meus alunos, mas vocês podem escrever aqui na descrição, a gente vai tentar responder todo mundo. Cônjuge e dependentes. O cônjuge de um portador de visto A, destinado a indivíduos com habilidade extraordinária, pode viver nos Estados Unidos com o O3, mas não poderá trabalhar. Lembrem uma coisa, isso é importante eu trazer aqui para vocês, e eu já vou dizer de forma geral, para todos os vistos funciona assim. A estrutura de um visto nós temos aqui o aplicante, que é sempre o titular do visto, nós temos o acompanhante, que não é dependente, o acompanhante é sempre cônjuge, e nós temos os dependentes. Dependentes nós temos, geralmente são os filhos, tá? Menores de 21, solteiros e não emancipados. Existem outras características de dependentes também, que são elencadas por lei, as características de dependência, que não são necessariamente filhos, mas vamos deixar isso para um outro vídeo, porque senão a gente fica falando, nós vamos divagar muito aqui sobre definição legal e o objetivo não é esse. No entanto, o cônjuge pode solicitar autorização de trabalho, o Employment Authorization, para ter a permissão legal para trabalhar nos Estados Unidos e se obtiver o EAD, o cônjuge pode trabalhar, mas isso linkado a um outro visto ligado ao cônjuge, tá? Não diretamente ligado ao O3 dele. Quem tiver dúvidas, quem tiver questões, podem mandar um e-mail para nosso escritório, nós vamos responder para vocês. Quem tiver alguma dúvida mais simples, mais genérica, escreva aqui no vídeo, a gente vai tentando responder para vocês. Tomem cuidado quando vocês forem fazer algum tipo de visto O para ser trampolim para algum visto, porque ele precisa ter toda uma estratégia e um precisa se comunicar com o outro, porque senão, na hora que você for fazer o ajuste de status no seu visto definitivo, ele vai acabar sendo negado por divergência de informação. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado.